Precisamos falar sobre algo que aconteceu no final desta semana. Quase ninguém ou ninguém comentou sobre o assunto. Nem lado B, nem lado A, nem lado C, nem ninguém, nenhum dos lados comentaram. E é sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Então, se você ficou curioso pra saber o que é que ninguém comentou, fica comigo até o final do vídeo e não esquece de dar seu joinha aqui, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Lembrando que você pode e deve fazer os seus comentários, mas faça eles seguindo essas regras aqui. E uma dica, espera o vídeo acabar pra você comentar, pra você não comentar coisa errada. Entre o dia 28 e 29 de março, né, sexta até sábado, aconteceu um movimento que sempre acontece na quaresma, desde 2014, muito importante, eu vou falar sobre o que é. Mas todos os anos que eu participei, eu via que não era tão comentado assim, e esse ano eu quis testar, né? Até porque nessa quaresma surgiu muitas polêmicas sobre algumas questões, nós já falamos sobre algumas delas aqui, e eu queria ver o que ia se sobressair. Se essa grande proposta, é a proposta maravilhosa da igreja, ou as famosas polêmicas. E aí, eu também quis testar pra ver se vocês sabiam o que estava acontecendo, e eu soltei isso daqui a uns 3 dias, né? Você sabe o que está acontecendo hoje, e se estenderá até amanhã na igreja? Se souber, deixe nos comentários. E aí, vamos aos comentários, começando de baixo para cima, tá bom? O João Silva aqui falou que não tinha a menor ideia. O catequista H2T afirmou aí sobre essa questão. Padre Xodó de Dom Dilo, que fez questão de levar passe de outra religião? Não é isso. E o terceiro comentário aqui, né? 24 horas com Jesus? E sim, é isso! Quem fez esse comentário foi Só Vim pelos comentários. E antes de discorrer aí sobre esse assunto, eu acho legal a gente compartilhar aqui sobre esse breve testemunho, né, que deixou aqui. Eu gosto bastante quando vocês deixam um testemunho. Eu estive ontem na minha paróquia para me confessar, aproveitei e rezei o mistério doloroso e a intenção de uma irmã que há anos não se confessava. Saí de lá e fui buscar ela, e adivinha só, ela se confessou. Louvado seja Deus! Só sentir falta de algo nessas 24 horas com Jesus, porque achava que o Santíssimo iria ficar exposto no altar, mas não estava. Eu também vou abordar sobre essa questão aqui, que é importante nós abordarmos. Então, o que é essas 24 horas para Jesus com o Senhor? As 24 horas para o Senhor, elas são realizadas anualmente na sexta-feira e no sábado, que antecedem o quarto domingo da quaresma. Em 2025, aconteceu no dia 28 e 29 de março. Para aqueles que falam que o Papa Francisco só faz coisa progressista, né, e não foca em Jesus, o Papa Francisco instituiu as 24 horas para o Senhor em 2014, né, com esse objetivo aí de cultivar mais a oração, uma busca maior da santidade e também a confissão, pedindo para que as igrejas ficassem abertas aí por 24 horas seguidas com adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, é exatamente isso que aconteceu. Eu só vim pelos comentários aí, mencionou sobre que ela achava, né, que ficava exposto. Existem algumas paróquias, algumas capelas, comunidades, que elas não conseguem ficar com adoração 24 horas por dia, né? Então, o período que elas conseguem, elas ficam. Por quê? Porque muitas vezes não tem servos para que fiquem ali observando o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo nunca pode ficar sozinho, sempre precisa ter pessoas ali. Existem paróquias que conseguem ficar as 24 horas com o Santíssimo exposto, outras não. Então, as que não conseguem ficam apenas em alguns momentos. Então, esse é um ponto já para nós trazermos aqui. Se muitas paróquias, comunidades e capelas não conseguem ficar 24 horas com a adoração ao Santíssimo porque falta servo, talvez você precise servir na sua paróquia, na sua comunidade, na sua capela, porque nós estamos com falta de servos. Eu posso falar isso pela minha paróquia, né? Como aconteceu na minha paróquia. Na minha paróquia, nós iniciamos aí às 18 horas com a exposição do Santíssimo, e aí cada pastoral, cada movimento, ou seja, cada grupo que faz parte da paróquia, se dividiu num determinado horário para que pudesse ali fazer seu momento de adoração. Só lembrando que Roma sempre disponibiliza aí um material muito rico para direcionamento das 24 horas para o Senhor. Então, todo ano tem um tema. Neste ano, óbvio, focou aí no tema do jubileu, né? Que é em relação à esperança. Há sempre bons testemunhos, boas vivências, como a Só Vem pelos comentários deixou aí mencionado, né? Esse momento muito rico de confissão. Então, existem os momentos de confissão, existe também a missa. Na minha paróquia começou às 18 horas com a exposição, depois terminou às 3 horas da tarde, assim, né? Porque a exposição em si, às 3 horas da tarde com a Santa Missa. Encerrou-se lá pelas 5 horas, mais ou menos, deu quase 24 horas. Foi um momento muito rico, posso dizer que, pelo menos no período que nós, né, da pastoral que eu sirvo hoje, que são os ministros extraordinários da Eucaristia,
nós tivemos um momento em que Jesus falou muito conosco, né? Questões que nós partilhávamos também, Deus foi confirmando durante a adoração. Inclusive, a gente fez a leitura de uma mensagem do Papa Francisco, onde ele aborda sobre tribulações, que nós devemos louvar a Deus no meio das tribulações. E quando nós fomos ler, eu não me recordava que tinha uma passagem lá, que era a barca de Pedro. E nós já tínhamos meio que para ler o trechinho que a gente lembrava, para ler a gente fez essa reflexão sobre essa passagem. E aí, depois que a gente foi lendo, eu fui percebendo que a passagem que ele estava direcionando era a mesma que nós tínhamos mencionado. E aí a gente encerrou o momento com a música do Frei Gilson, Acalma Minha Tempestade. E pra vocês verem aí que não é coisa da minha cabeça, as pessoas não divulgaram. Aliás, gente, aqui na comunidade, vocês sabem que eu solto alguns textos, às vezes eu tenho até que voltar a postar mais. Tem aqui em relação às 24 horas para o Senhor, tá bom? Então depois vocês podem ler aí um pouquinho que tá bem resumido. Abordando sobre essa questão, desse momento que é muito importante pra igreja, durante a quaresma, né? A gente sempre critica bastante a campanha da fraternidade, porque a gente afirma que ela não traz nada de produtivo pra quaresma. Mas as 24 horas para o Senhor, ela traz muitos frutos produtivos, mas ela não foi tão divulgada. E isso é muito triste. Inclusive, CNBB não fez a menção, muitos influenciadores também não fizeram menção, aliás, os defensores da doutrina que amam dizer que adoram o Santíssimo também não fizeram. Vatican News em português, né, pra nós aqui, brasileiros, também não. O Vaticano lá de Roma mesmo, no Instagram também não. Canção Nova também não fez aqui no Instagram, não sei, nos stories, pelo menos os que eu vi, não tinha nada, nenhuma menção de 24 horas para o Senhor. O que houve sim foi, se nós jogarmos aqui 24 horas para o Senhor, são os textos de blog, das notícias, por exemplo, o CNBB mencionou aqui, Canção Nova, né? A Canção Nova teve até um ao vivo aqui da adoração ao Santíssimo. Nós tivemos também no Vatican News todas essas questões das 24 horas, mas não houve uma questão em massa sobre isso. Por exemplo, nesse ano, o pessoal falou muito sobre os 5 anos aí do Papa Francisco lá sozinho na Praça de São Pedro, né? Que foi o Start Orbis aí, que foi um momento ali que o Papa Francisco fez a oração sozinho naquela época da pandemia. Então isso foi bem divulgado, mas essa ação de 24 horas em adoração, em busca de confissão, em busca daquilo que nós vivemos na quaresma não foi divulgado. Sabe o que mais me pegou? Isso não foi muito divulgado, mas o que estão divulgando sobre os erros do padre Júlio Lancelotti é inacreditável. Até pessoas que eu via que não comentavam esse tipo de assunto agora tá comentando, então trazendo muitas polêmicas. Primeiro foi a polêmica do Frei Gilson, aí depois foi do padre Júlio Lancelotti, aí agora sobre o que ele fez lá com uma pessoa de outra religião. E Jesus Eucarístico, a adoração ao Santíssimo passou desapercebido aí, né? Todos os outros assuntos foram muito mais importantes do que esses. E fez eu refletir muito sobre a missão do canal, sobre a nossa missão, sobre a minha missão aqui na minha paróquia, na minha casa também. Muitas vezes nós aqui do canal já fomos acusados de produzir conteúdo só pra ter like e ter visualização. E de fato a gente não faz isso, a gente busca nunca seguir este caminho. Mas eu fiquei pensando isso. Até que ponto, de fato, a gente é uno à Igreja Católica? Ou a gente só é uno quando nos interessa? Por que eu tô falando isso? Porque quando é polêmica, quando é pra atacar um padre, e eu não tô falando aqui pra gente passar a mão na cabeça de erro nenhum, não. Mas eu tô falando que existem alguns assuntos mais importantes. E no momento do dia 28 ao dia 29, o assunto mais importante era Jesus Eucarístico, que precisava ser adorado e divulgado. Aliás, muitas pessoas são defensoras, né, da fé, da doutrina da Igreja Católica, também não mencionaram. Também não abordaram sobre a questão das 24 horas para o Senhor. Muita gente que reza o terço com o Frei Gilson também não sabia das 24 horas para o Senhor. E gostam tanto de rezar o terço diante de Jesus às 4 horas da manhã. Aí a gente vê que a crítica do lado B, a crítica do lado C, do lado A, vão de encontro para o mesmo lugar. Será que de fato, de verdade, gente, foi uma coisa que eu pensei, será que de fato a gente tá preocupado em falar de Cristo, levar as pessoas até Cristo, ou a gente só quer polemizar a questão? A gente só quer apontar o dedo um na cara do outro. E, de verdade, depois desse momento, eu tô repensando as pessoas que eu sigo, os conteúdos que eu acompanho, tendo uma visão um pouquinho mais crítica do que eu já tinha com aqueles que eu não concordo. Porque, de fato, eles falam pra adorar, falam que a campanha da fraternidade é ruim, mas aí quando tem o momento das 24 horas para o Senhor é um silêncio. Ninguém fala nada.
Jesus passa desapercebido, né? Então a gente tem, como católico, nós temos que tomar muito cuidado para nós não virarmos como muitos irmãos evangélicos viram, né? Não estou falando de todos, mas alguns que só querem polemizar, só querem ter like, só querem ter visualização. Então eu deixo aqui essa reflexão para você, para como está a sua vida na internet e quem você acompanha, né? E se você diz que segue a Igreja Católica Apostólica Romana, divulgue ações como essa, né? Se você se revolta com a campanha da fraternidade, divulgue as ações que a igreja propõe para nós vivermos mais a oração, o jejum, a confissão e principalmente de estar com Jesus o tempo todo, tá bom? Bom, é isso, esse vídeo foi um pouquinho mais de um desabafo mesmo e desse momento de reflexão que eu tive nesses dias. Deixa aqui nos comentários se você viu sobre as 24 horas para o Senhor, se você viveu esse momento e se você tem um testemunho, como nós recebemos lá na postagem onde eu fiz a pergunta, tá bom? Pode deixar, eu vou ficar muito feliz em receber o seu testemunho e a sua vivência com as 24 horas para o Senhor e talvez como tá também sua quaresma. Lembrando que todos os comentários devem seguir essas regrinhas aqui. Não esqueça de deixar o meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. E peço para que você também reze muito por este canal e pelas nossas missões aqui, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!